Estamos começando uma aula de revisão de Games Design. Então vamos tentar fazer uma aula desde o início, com a tela inicial, fase 1, a fase 2 e o Game Over. Então, abrindo o Blender, a primeira coisa que você tem que fazer são as telas que você vai usar aqui no cena. Essa primeira cena que eu usarei será a cena inicial. Nessa cena inicial, eu vou colocar a câmera mirando para um patamar, pode ser um plane, ou eu posso configurar este cubo da mesma forma. Muito bem. Então, eu vou colocar primeiro a câmera, ela mirando para uma das faces do cubo. Sendo assim, vou na visão, primeiro na visão top para ver para onde que a câmera está olhando, Então pode olhar que a câmera está aqui. Eu vou colocar ela neste eixo X, mirando para esse patamar do nosso cubo. E eu vou deixar o cubo como um patamar mesmo, uma grande tela, onde a gente vai escrever a parte da tela inicial, os comandos iniciais. Então eu selecionei a câmera e vamos movê-la, certo? Com o velho conhecido G, no eixo, qual eixo? Y. Então, puxo para cá. Daqui, eu vou dar um rotate do eixo Z, que é em cima, que eu quero virar ela para cá. Então, é o eixo Z que vira. Então, rotate Z. Você pode colocar 45 graus, porque ela já estava no 90 graus. Aqui ela estará 45 graus. Enter. Vamos na visão da câmera para entender o que está acontecendo. Então, aqui estou na visão da câmera. Notem que ela está numa visão superior. Eu gostaria de colocar ela, de certa forma, reta neste quadro, dessa parte do cubo, nessa face. Então, vou aqui na visão right. A visão right está pegando ela desta face aqui. Não é bem o que eu quero, eu tenho que descer ela. Vamos ver se a visão left me proporciona uma visão melhor. Também não. Vamos tentar a visão front. A front sim. Mostra que ela está mirando de cima para baixo. Eu quero que ela fique mirando na mesma altura do meu patamar. Então vou descer ela com GZ, que é mais ou menos essa altura, e vou levantar a visão para que ela mire para cá. Se você notar, e eu colocar aqui na visão da câmera, ela está mirando para baixo. O desenho está aqui em cima. Mas tem como fazer nas versões antigas, que a gente usava o Ctrl F? Nessas versões novas, por algum motivo, eu não consigo usar o Ctrl F. Mas, se você for usar as teclas de movimentação do G, você consegue fazer várias coisas. E também as de rotacionamento. Então, aqui no meu caso, o eixo Y rotacionará ela para cima. Então, RY, veja que eu consigo rotacionar. Certo? Eu já vou fazer o seguinte, vou aumentar o tamanho desta face do meu cubo para colocar a câmera mirando direitinho. Então, S, aumento, note que se sobrar um pouquinho para cima ou para baixo não tem problema, porque na execução do jogo ele vai pegar o que está dentro da câmera. Aqui eu vou pegar aquela ferramenta que ela faz a escala por faces, por parte, Então a gente aumenta aqui um pouquinho, certo? E coloco a câmera mirando mais para cá, que também é muito fácil. Só dar um rotate Z e o verbo. Rotate Z não, desculpem. GY, GY, eu coloco a câmera mirando o meu desenho aí, certo? A câmera tem que estar totalmente dentro. Isso é muito importante. Se ela não estiver totalmente dentro, você perde exatamente essa visão da câmera que quando a gente for compilar, rodar o jogo, etc e tal, não vai ficar muito legal. Então, muito bem. Está aqui, função da câmera para tirar a seleção.
Visão da câmera, então está pegando toda a parte de dentro. O que eu vou fazer? Vou colocar uma textura aqui, certo? Do minha tela inicial, e vou escrever o nome do jogo, o Enter para começar e o X para sair. Tudo bem? Então vamos lá. Para colocar a textura, eu vou dar um T para tirar esse menuzinho aqui da esquerda e vou dividir em duas telas. Dividindo em duas telas, eu vou na opção UV Image Editor. Cliquei. O que aparecer aqui, que eu colocar aqui, vai vir para esta minha tela inicial. Eu já me antecipei e eu coloquei aqui na minha pasta, criei uma pasta chamada Game. Isso é importantíssimo. Sempre tem uma pasta de projeto. Dentro da pasta Game, eu já coloquei as texturas que eu vou usar. Eu vou usar uma textura de terra aqui, ó. Se você não está tendo uma textura de terra, então essa textura que eu vou usar. Voltando para cá, Open, como eu havia falado na minha pasta Documentos, Modelagem 3D, Game e a opção Terra, certo? Se você quiser ver como são as texturas, estão aqui, ó, da bolinha, Terra, e que eu vou colocar nos patamares. Open Image, aqui está a Terra, sem novidade. No lado esquerdo, eu dou um Tab para ir para Edit Object. Na parte que nós chamamos de Wireframe, ou seja, aonde eu determino se é visão sólida, viewporting, né? Eu vou colocar texturizado para ver quando eu colocar a textura para cá. Agora a gente usa o comando que transfere a textura para dentro do objeto. Então o comando chama-se U. E aqui geralmente eu uso o Unwrap ou Project from View. Project from View, exatamente da forma que você está vendo o objeto, é a forma que ele será colocado aqui. Olhem só. O Project from View apareceu aqui. Já deu quase o tamanho que eu queria. Se eu diminuir um pouquinho com essa, olha lá. Veja que lá na textura está mudando um pouquinho. Então, eu posso colocar aqui um pouquinho. E se eu quiser colocar aqui um SY para cima, SX para lateral. Então, eu acabo colocando. Vamos ver como é que ficou? Vou dar um Join Area. Botão direito do mouse sobre a divisão. Join Area para cá. Ficou só essa área. Dou um Tab. E dou um P de jogo. Opa, ficou esse cinza. Por que ficou esse cinza? Porque quando eu coloquei o cubo, ele já veio com material nativo. Então vou dar um ESC e vou eliminar aqui, ó, Blender Game. Eu sempre vou usar o Blender Game para trabalhar com essa texturização e imagens do Blender. Quando é game, eu uso o Blender Game. E aqui, ó, notem que nos materiais eu tenho um material que veio nativo. Eu tiro esse material e deixo somente o que eu havia colocado, que foi essa textura de... Muito bem. Agora vamos escrever. Escrever, gente, é muito fácil. Por que é muito fácil? Você usa aquela velha tecla de atalho Shift A. Você chama aqui os objetos para adicionar, né? Ou poder ir no menu Add. Você vai no Text. O texto apareceu tudo feio aqui no canto. Não tem problema. A gente já poderia ter definido aqui no meio, mas a gente acabou deixando aqui. Você usa as velhas teclas de rotacionamento para deixar o texto na posição que você quer. Então aqui eu vou rotacionar no eixo X e depois no Y. Vamos lá, ó. Rotate, eixo X não, eixo Z, 90 graus, Enter. Vou trazer um pouquinho para frente. Então eu venho aqui, naquelas ferramentas de atalho que eu mostrei para você, uma de escala, outra de movimentação, clico na setinha, pego a setinha vermelha e puxo, ó. Ele vem para frente.
Agora eu rotaciono no eixo Y. Rotate Y 90. Enter. Notem que ele já ficou na visão da câmera numa posição que eu queria. Vamos continuar. Agora eu pego esse texto, trago para cá, coloco ele aonde eu achar melhor ele ficar. Sempre usando as setinhas do meu plano. Nunca vá movimentando ele simplesmente do jeito que você quiser. Para mudar o que está escrito, é simplesmente entrar no Edit Mode. Aqui você apaga e escreve, né? Jogo teste. Um evento. Terminei, dou um Tab, né? Quando ele vai para o Object Mode, ele é um objeto normal. Se eu der um S, eu aumento. Eu faço tudo o que for necessário. Mas, por enquanto, ele é um texto. Então, se eu voltar a dar o Tab, eu posso apagar, escrever de novo, certo? Como eu vou escrever mais dois textos abaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Shift D. Para quê? Para copiar. Então, Shift D, no eixo Z, copiei mais um. Shift D, no eixo Z, copiei mais um. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Agora, esse daqui, por exemplo, tá? Eu vou dar um Alt C e converter em curva. Mas cuidado, a partir do momento do Alt C, e eu pego a segunda opção, que eu converto ele em curva, eu mesclo ele, eu não posso mais apagar e escrever de novo. Ele se transformou num objeto fixo. Eu vou no Edit Mode, notem que ele já está cheio de faces. Se eu der um A de seleção e vou deixar na visão lateral para vocês notarem, Edit Extrude, olha o que ele faz. Ele extruda o texto, certo? Então aqui, ó, jogo teste, só que não era isso que eu queria, que eu tinha que escrever outra coisa. Então vamos voltar. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Eu acho que não quer mais dar Ctrl Z. Então, infelizmente, esse não será utilizado. Vou ter que dar um X, deletar, e vou copiar esse aqui para cima. Tudo bem? Shift D, eixo Z, copiei para cima. Vou dar um Tab, apagar, e eu escrevo. Digite não, pressione, né? Pressione Enter. Pô, tá acabando minha tela. Diminui, não tem problema. Enter. Para iniciar. Tá bom assim? Tá bom, né? Dou um Tab para sair dessa opção que é de edição de texto. Dou um S para diminuir. Olha lá, eu diminuo. Deixo dentro da minha telinha que eu estou trabalhando. Dou um GZ para subir, não tem problema. E aqui eu aplico aquilo que ensinei vocês. Como é que era? Alguém lembra? Ó. Alt C, mesclo em curva, dou um Tab para o Edit Object. Notem que todo ele está em face. Um A para selecionar essa face. Deixo na visão lateral um pouquinho. Dou um Edge Extrude e extrudo ele. Tá? Se quiser, vem aqui e coloca ou uma textura, ou você coloca uma corzinha de material. Vamos colocar aqui um verdinho, não amarelinho, pode ser, tudo faz. É com você. Vou dar um outro Tab e vamos ver na visão da câmera como é que ele ficou. Então, está assim na nossa visão da câmera. Tudo bem? Muito bem. Vamos para o próximo. O próximo é esse. Farei a mesma coisa, Tab, vou apagar e vou escrever o quê? Pressione X, X para sair. Não é isso? Muito bem, Tab, dou um S para diminuir, aproximo aqui a visão, levo esse texto um pouquinho para cima,
um pouquinho para a esquerda e faço o mesmo sistema. Alt C, mesclo, Tab para Edit Object, A para selecionar e dou um Extrude para aumentar. Tudo bem? Pode colocar uma cor de objeto aqui, um vermelhinho meio esquisito, né? Vermelho aqui, pronto, esse vermelho ficou um vermelho feio, um vermelhinho mais feio ainda. Tá bom. Tá feito esse vermelho, colocamos um Tab, então aqui está, pressione o jogo do teste, pressione Enter para iniciar e pressione X para sair. Uma coisa interessante é o seguinte, eu já vou fazer a tela do Game Over. Porque a tela do Game Over vai será uma tela semelhante a essa, para você reiniciar o jogo ou sair. A única coisa que você vai mudar aqui. Então, como é que eu faço para copiar uma cena inteira? Eu venho aqui no menu das cenas e vou no Full Copy, cópia total. Notem que agora eu tenho inicial 01. Esse inicial 01 será a tela de Game Over. Certo? Então agora eu tenho as duas telas. Qual a diferença? Essa tela inicial que nós estamos trabalhando, eu já dou lá o meu Alt C, converto em curva, Tab, A, faço uma graça aqui e coloco uma cor que você acha bonita, você que sabe, né? E dá um Tab. Então aqui está o jogo teste, que é o inicial. Quando eu for para o Game Over, aqui onde está teste, eu seleciono o teste e dou um Tab. E eu escrevo Game Over. Bem? Então, Game Over. Tá? Dou um outro Tab, diminuo um pouquinho com S. Tá bom aqui. Dou um Shift Alt C, converto em curva, dou um Tab, A, Edit, Extrude, aumenta um pouquinho. Depois a gente acaba fazendo umas outras opçõezinhas aí, mas por enquanto a gente vai fazer isso. Certo? Game Over. Então agora nós temos a tela inicial e a tela final do Game Over. Muito bem. Está faltando o que agora? Uma tela nova chamada o quê? Fase 1. Tudo bem? Não está faltando uma tela inicial chamada fase 1? Então vamos pegar uma nova aqui. Tá? Como eu estou todas elas usando um patamar, eu vou pegar a tela inicial também e vou fazer um full copy. Fiz um full copy e aqui será chamada fase 1. Enter. Nessa fase 1, que nós vamos colocar os obstáculos, os patamares, etc e tal, ou deixar um pouquinho na visão da câmera, ele vai pegar um espaço bem grande. Então algumas coisas eu não vou usar. Não vou usar este jogo teste, então eu posso dar um X e deletar, nem esse pressione aqui também não vou usar, X e deleto, não vou usar esse pressione X, X e deleto. Bom, mas essa parte grande aqui eu vou usar. Como que eu uso? Eu vou ter que aumentá-la, porque ela vai pegar, vai ser o meu padrão do jogo inteiro. Deixa eu colocar um pouquinho para trás, por causa da luz, senão a luz fica muito em cima. Então agora, eu vou pegar esse grid inteiro, que é o que eu quero fazer. E aqui eu vou aplicar os meus patamares. Então, se por acaso eu não quiser ficar vendo que fica um pouquinho ruim, eu posso clicar aqui no Layer 2, certo? E eu faço meu patamar aqui, depois eu copio para lá. Tá?
Então vamos fazer um patamar aqui. Dou um Alt Shift A para colocar aqui um cubo. Este nosso cubo aqui, eu vou diminuí-lo para que ele seja o meu patamar inicial. Tudo bem? Beleza. Vou movimentar ele lá para o início. E vou colocar ele um pouquinho mais para cima. Certo. Dou um Shift D. No eixo Y, trago para cá. Este outro patamar aqui, eu vou selecionar com Tab esta face daqui. Certo? Dou um Extrude neste eixo mesmo. Dou um Z para fazer um esqueminha para ou descer ou subir, você que sabe aí. Essa parte aqui que a gente está fazendo é apenas para colocar alguns obstáculos no jogo. Isso você é quem sabe, tá? Então aqui nós fizemos um outro patamarzinho. Então vamos fazer uma bolinha que vai pular aqui, vai escorregar aqui. Aqui dou um Tab para sair desse objeto, um A para tirar a seleção, dou um outro Shift A e eu levo ele para onde? Para a direita. Então, uma coisa interessante vocês fazerem agora seria colocar aqui já a textura, né? Isso aí seria uma coisa interessante, porque depois você vai copiando, a textura já vai junto. Não precisa ficar sofrendo muito, tá? Então, eu já vou colocar a textura aqui, nos outros 2 ou 3 que eu fizer, já vai com a textura. Então vamos lá. Vou deixar no Edit Mode, certo? Vou selecionar somente essa face. E essa face, você vai colocar, escolher a face que você quer. Aproxima, se você quiser aí, você pode aproximar mais essa visão, né? Esta é a front. Vamos dar uma olhadinha nas visões. Na right, tá? Aproxima essa visão aqui para você ver aonde que vai a sua textura. E divide a tela em duas. Acho que vocês lembram muito bem disso daqui. Dividir a tela em duas. Vou aqui aonde? O V, Image Editor, o V, Image Editor. Open, naquela mesma pastinha que eu havia colocado, que eu criei, chamada Game. E aqui eu vou colocar essa textura, não muito bonita, mas já vai dar para mudar um pouquinho. Já apareceu a textura lá. Olhem que ela já está lá. Se você quiser deixar desse tamanho, beleza. Se você quiser mudar, você sabe, dá a tecla U e você faz lá Project Foundry para colocar o mesmo tamanho aqui, ou um Wrap para você conseguir modificar a visão. Eu vou deixar como está, né, apenas como teste, certo? Notem que a gente já colocou a textura, ela ficou. Se você quiser colocar nas outras faces, é o mesmo sistema, só que a textura já está aqui, ó. É só clicar aqui, ela já aparece, né? Se quiser aumentar ou diminuir, aí você faz como você achar melhor, tá? Isso é uma coisa que você pode ficar trabalhando e mexendo na melhor forma possível para o seu objeto, tá certo? Vou colocar mais um pouquinho essa textura ali, tá? E vou, para finalizar, aqui atrás, também vou colocar a mesma textura. Então está aqui. Ela ficou com tamanhos diferentes, depois você melhora isso daí. Muito bem, agora, o que eu falei que eu ia fazer? Selecionar ele aqui, Shift D, no eixo Y, trazer para cá. Vamos tirar essa tela aqui, né? Join área para cá. Diminuímos um pouquinho a visão, está aqui. Este objeto, eu vou aumentar um pouquinho ele, a escala dele, porque eu quero que ele fique rodando, né? Quero que ele fique rodando. Espero que eu consiga passar de fase com ele, né?
O último que eu fiz, eu mesmo fiz a fase e eu não conseguia passar. Mas tá bom. Vamos lá. Próximo. Eu vou fazer um outro patamarzinho aqui. E esse meu patamar, ele vai ficar subindo e descendo. Tudo bem? Então vamos lá. Shift D. No eixo Y. Vai ficar na mesma direção. Colocar aqui. Esse patamar vai subir e vai descer. Vou colocar um pouquinho mais para o lado, tá bom? E mais um Shift D no eixo Y para cá. E esse daqui vai ser o meu patamar de chegada. Então aqui eu vou configurar alguma coisa nesse patamar que quando eu chegar nele, eu passo de fase. Vamos diminuir um pouquinho, só para dificultar um pouco. Certo? E eu coloco ele ou lá em cima ou lá embaixo, você que sabe. Para dificultar um pouquinho, a gente coloca ele um pouquinho mais alto, porque aí você vai ter que subir neste que vai ficar andando lá para baixo, para cima, para poder chegar no ponto que você quer. Tudo bem? Então nós fizemos aqui, eu não coloquei textura. Interessante colocar, claro, interessante colocar. Importante. Então você vem aqui na visão, puxa aqui, deixa o seu UV editor. Veja bem, eu estou com notebook, então me prejudica um pouquinho trabalhar com o teclado numérico, mas se você aperta a vírgula do teclado numérico, ele puxa a visão bem próxima, que te facilita muito a vida. Então vamos lá, UV editor, cheguei no UV editor, se eu clicar aqui já está as últimas texturas usadas. Aqui eu vou dar um tab antes de vir para cá, eu vou dar um tab e vou selecionar ele inteiro, vai? Vou dar um A aqui, seleciono ele inteiro, a textura vai para ele inteiro e seleciono a textura que eu quero. Veja que a textura ficou meio esquisita, mas foi nele inteiro, tá? Muito bem, tab, A para tirar, todo ele está com textura, sem problema. Colocando John e área para cá. Mas como é que eu faço agora para fazer com que toda esta área vá lá para o meu frame inicial, para o meu layer principal? Eu faço o seguinte, gente. Eu poderia fazer toda a configuração aqui e levar para lá. Mas já que vocês querem ver como que ele vai ficando, você faz assim, digita M de Move Layer, tá? E fala para que layer você quer mover. Eu quero mover para o primeiro. Clica no primeiro. Tá? Vamos nesse primeiro aqui. M, Move Layer, para o segundo. Não foi? Move Layer, para o segundo. Isso, agora foi. Lá no meu segundo, note que já está tudo. Tinha que selecionar o objeto, óbvio, né? Mas iniciantes são assim mesmo, começa a ter. Muito bem, vamos lá, câmera. A minha câmera só está pegando essa parte aqui. Concordam comigo? Então não está certo. Depois a gente arruma melhor essa câmera. Essa câmera a gente vai arrumar depois com calma, ela está muito próxima aqui. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo que eu tenho aqui. Vou dar um A para selecionar tudo. E vou mover para o primeiro layer, que é onde eu estava trabalhando, que é mais fácil de a gente mexer. Muito bem. Está tudo aqui. Vamos lá para tirar a seleção. Então, estamos com todos os objetos. Beleza? O que falta? Falta colocar um objeto aqui, que será a bolinha. Um objeto aqui embaixo, que ficará invisível, quer dizer que quando a bolinha cair, ela vai dar uma colisão e vai dar o game over. Se eu não fizer isso, a bolinha vai cair eternamente. Então, e um objeto aqui em cima, aonde eu vou colocar o meu portal de passagem de fase. Tá certo? Então, para isso, é simples. Eu vou pegar este patamar, ou este daqui, Shift D. Vou dar um Y, trazer para cá. Trago ele mais para baixo. E aumento o tamanho dele para que ele pegue todo o espaço, para se a bolinha cair, a bolinha caia e bata nele.
Não se preocupem que o tamanho dele não importa, pois ele ficará invisível. Ah, como que ele fica invisível? Já vamos ver, calma, você já vai ver. Então eu vou deixar ele invisível. Para deixar ele invisível, eu venho aqui nos materiais, novo material, já estou com o Blender Game ativado, desço um pouquinho a barra de rolagem, invisível. Pronto, já ficou invisível. Tá? Aqui, nesse que eu estou fazendo, será o meu portal de passagem. Ou eu posso fazer a bolinha só encostar nele, ou eu posso virar ele e deixar que a bolinha bata nele e passe fase. Como assim? Shift D, mesmo esquema, tá? Dou um Enter, rotate no eixo X, 90 graus, Enter. Muito bem, o que eu fiz? Eu tenho 2. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu trago ele para cá, e trago ele para cima. Então, ele também vai ficar invisível. A bolinha vai chegar aqui, chegou aqui, anda um pouquinho para frente, passa de novo. Entendeu? Geralmente a gente faz um portal bonito, faz algum esquema legalzinho para que quando o objeto animado passe, ele passe de fase. Mas aqui, como é apenas uma revisão rápida, eu só vou fazer isso, tudo bem? Então, New, vamos clicar aqui embaixo no Invisible, ele vai ficar invisível. Certo? Então, nosso jogo já está tomando forma. Vou colocar o objeto que eu quero animar aqui, certo? Vou dar um Shift S, eu acho que vocês devem lembrar, cursor to select, então ele vai colocar o cursor exatamente aqui. Dou um A para tirar a seleção, Shift A para adicionar uma UV Sphere, um S para diminuir o tamanho, e vou subir essa UV Sphere um pouquinho mais, aqui ela ficará. Pessoal, olha só, neste caso, eu vou dar um T para puxar esse menu de novo, vou aplicar esse Smooth, porque ele fica mais, deixa eu dar um T para sair, ele fica mais arredondadinho, né? Ah, tá meio escurinho aqui, por que está escurinho? Simples, vamos colocar na visão, top, que é de cima, está escurinho porque eu só tenho uma luz, ela está bem frontal. Então eu coloco uma luz aqui e outra aqui, já fica uma coisa melhor. Notem que ao mover a luz no eixo Y, por exemplo, olha o que acontece. Olha como escurece, ó. Tá vendo? Olha a bolinha, como a bolinha vai para um lado, ela escurece. Então, dou um Shift D, Y coloco para cá, ó, deixo uma luz aqui, Shift D, Shift D não, G, X, traga um pouquinho para trás, ó, ou para frente, você que determina. Aumenta a potência dela nas propriedades aqui. Então isso é uma questão que você vai ver conforme você quer que visualize o seu jogo, certo? Então G, Y para cá. Tá bom? Então fiquei com as duas lâmpadas aqui. Para tirar a seleção. Notem que já dá para ver melhor. Vou clicar na bolinha. Até eu acho que a câmera ficou muito para baixo, mas depois a gente regula ela melhor. Esta nossa bolinha, que está aqui, eu vou colocar aquela textura de basquete nela. Então, como eu já ensinei, é muito fácil fazer. Divido em duas telas, né? Dividi em duas telas, deixo aqui com Tab Edit Object, venho aqui no UV Editor, seleciono agora a imagem, porque eu não tenho essa imagem, ainda não abri ela, modelagem, Game, vamos ver qual que é, essa daqui, Open Image, já está aqui, ou não, né? Para a própria luz, deixa eu colocar um G, não apareceu por aqui. Deveria estar aparecendo. Por que não apareceu?
a bolinha aqui. Aqui não está aparecendo, deixa eu ver. Ela apareceu sim. Está aqui. Só que nesse caso, deixa eu colocar um A aqui, um S, não está aparecendo a minha bolinha. Tab, voltou. Aí quando eu vou para o Edit Object, ele some aqui. Vamos ver se coloquei uma textura, depois a gente mexe melhor nisso aqui. Deixa eu tirar esse A, ficou uma bolinha toda quadriculadinha. Beleza. Vou colocar aqui Join para cá. Então nós temos essa bolinha e o nosso patamar aqui. Tá certo? Está quase tudo configurado. Vou aumentar um pouquinho esta parte de cima aqui, para que ela pegue tudo. Né? Pegue todo o meu jogo. Vou colocar essa câmera um pouquinho mais para cima, que ela ficou muito embaixo. Um A para tirar. Vamos aqui na visão da câmera. Né? Eu vou então selecionar esta câmera. Selecionei a câmera. Visão da câmera. Está aqui. Então eu vou levá-la para cima. Então é G o quê? GZ. Levei ela para cima. Tudo bem? Vai ficar vendo melhor nosso jogo um pouquinho de cima. Aí eu vou agora baixar a rotação dela. Então rotate Y. Deixa ela mirar assim. E agora eu vou distanciá-la no eixo X. Então GX. GX. Rotacionar um pouquinho para cima. Tá? E vamos abrir mais um pouquinho a visão dela, né? Desta câmera. GX. Então, eu vou pegar meu jogo. GX. GX. Certo? Aqui, para ficar uma coisa mais GY. Vou colocar mais para o lado. Eu aumento essa minha tela para cima, para que pegue a câmera inteira. Então, esses são ajustes que depois você faz com bastante calma. Aí é questão de você trabalhar com a câmera, com o que você vai fazer, certo? Então, rotate Y. Aqui. Tentar uma visão parecida. Como é que ela ficaria? Vamos ver como é que ela ficaria. Olhem só como que ela ficaria. Vamos no cena e dar um start. Ele vai mostrar como é que ficaria no game esta visão do game. Tá? A resolução não está muito boa, porque eu peguei para não ficar muito pesado, eu já peguei uma imagem com pouca resolução. É apenas uma revisão. Né? Muito bem, vamos começar agora a configurar a lógica de todos esses objetos, que é o que vocês querem ver, não é verdade? Então vamos configurar a lógica. A primeira lógica que eu vou configurar é da tela inicial. Vou selecionar lá o plano de fundo nosso e vou para o Game Logic. Tudo bem? Nesta visão do Game Logic, que nós temos aqui, o que eu configuro então? Então vamos lá. Primeira configuração minha será, quando eu digitar, então vai ser keyboard, a tecla Enter. O atuador, o controller será End. E qual vai ser o atuador? Então, Enter, ele vai para onde? Vamos ver? Aqui tem uma opção chamada Cena. Cadê Cena? Cena. Então, se eu digitar Enter, ele vai para a cena. Set cena, então execute a cena. Qual cena? Quando eu clicar aqui nas cenas, vão aparecer todas as cenas que eu gravar aqui. Então, fase 1 está aqui. Tudo bem? Vou selecionar aqui, olhem bem. Vou selecionar aqui. Liguei as lógicas.
Se eu der o meu Start, está aqui. Eu tenho que melhorar essa câmera, ela está comendo o J aqui. Se eu der Enter, foi para fase 1. Certo? Vamos agora configurar o X. Minimizo aqui. Tá? Coloco um outro controller. Novamente keyboard. Aqui será X. Não precisa colocar o End, que ele vai seguir a mesma lógica. Cena. Agora não é cena, agora é game. Porque o X vai fechar o game. Então eu tenho um comando aqui chamado Quit Game. Ou se você quiser, Restart Game. Então você ou execute um game vindo de um arquivo aqui. Você pode ir para um outro game, uma outra fase. No nosso caso, a gente vai para o Quit Game. Simples, direto e rápido. Né? Quit Game. Feito aqui, vamos testar. Start. Seleciono o máximo. X. Saiu. Então, esta lógica está funcionando. Puxa vida, eu poderia ter copiado isso aqui lá para o final. Ele levaria a lógica junto? Levaria para o Game Over. Eu poderia copiar toda essa tela para o Game Over, ele já ficaria com a lógica toda pronta. Única coisa que eu teria que escrever Game Over em cima. Tá? Vocês podem fazer isso. Mas como a gente está praticando, não custa vir aqui no Game Over, né? Selecionar aqui a tela de fundo nossa aqui e fazer o mesmo esquema rapidinho aqui. Keyboard, Enter, End, Cena. Tô ficando cego, hein? Cena, Set Cena. Se eu der Enter, ele volta para inicial. Isso mesmo, volta para inicial. Então ligo e configuro o meu outro. Qual é o meu outro? Então vamos lá, keyboard de novo, rapidinho. X, atuador, game, Quit Game. Ligo os dois. Está certinho. Então agora, essa tela a gente vai testar depois, quando der o Game Over. Vamos ver se ela vai funcionar. Até agora, beleza. Então nós já temos a tela inicial, é Game Over. Vamos para a fase 1. Então vamos lá. A fase 1 eu vou ter que configurar a bolinha, aqueles dois objetos invisíveis, o objeto que vai ficar rodando e o objeto que vai ficar subindo e descendo. Tá? Então vamos lá. Vou configurar a bolinha primeiro, que é mais fácil, que está aqui na minha frente. Então esta bolinha agora, ela será obrigada a ter um nome, uma propriedade de game. Tá? Essa propriedade de game será aqui, ó, Add Game Property. Por quê? Qual será o nome da propriedade? Vamos escrever bola. Enter. Ou bola 1, para não... Se eu tiver mais alguma bola, algum outro objeto. Porque aqui eu vou usar, em alguns outros pontos, este nome do objeto, da propriedade do game. Agora vamos lá, presta atenção. Esta bola, ela vai ter, novamente, o keyboard, né? Vai ser assim, se eu digitar seta para frente, quer dizer, peraí, aqui, seta para a direita, ela vai andar para a direita e vai se movimentar. Então, atuador motion, direita aqui para mim é o verdinho, é o Y, então 0.05. É pouco. Como é um jogo pequeno, eu tenho que andar pouquinho. Ligo e ligo. Certo? Minimizo e eu já faço o outro rapidinho. Keyboard, seta para trás, para a esquerda. E aqui eu coloco novamente o motion. Se para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Menos 0.05. Enter. No eixo Y. Ligo. E continuo. Minimizo. E eu só vou fazer mais um comandinho para ela pular. Tudo bem? Então, keyboard. Para ela pular, eu vou digitar a barra de espaço. E aqui no atuador,
ela vai, motion, vai para o eixo Z, vai subir. Então, 0.07. Enter. Ligo. Tudo bem? E minimizo. Vamos testar rapidinho? Então eu venho aqui para a tela inicial, né? Dou um start e vamos ver se vai estar alguma coisa funcionando. Enter. A bolinha para cá, para cá, para lá, para cá, para cima. Só que ela está flutuando, né? Não é isso que eu quero. Eu não quero que ela flutue. Para ela não flutuar, o que eu faço? Voltamos aqui para a cena do fase 1. Eu uso no Blender Game a opção física. Ela está com objeto estático. Vai para o objeto dinâmico. Tudo bem? Objeto dinâmico. Depois você pode aumentar a massa, enfim, algumas outras coisas que deixam ela com maior peso e melhoram no nosso jogo. Agora, se eu executar, gente, vamos executar só para você ver a diferença agora que ela está com essa parte que eu acabei de falar para vocês. Olha lá. Agora ela cai, ó. Opa. Agora ela cai. Tá? Tem lá embaixo um patamar que está segurando ela, a gente já vai configurar. Então a bolinha está beleza. Alguma dúvida da bolinha? Vamos configurar o patamar do Game Over. Puxa vida, cadê esse patamar, hein? Está aqui, ó. Olha o patamar do Game Over lá escondidinho lá. Concordam comigo? Está lá? Como que eu configuro um patamar do Game Over? Muito simples. Será o seguinte, ó. O sensor dele agora será colisão. E a propriedade que vai cair e bater nele vai ser bola 1. Enter. Controller End. Quando esta bolinha bater nele, ele vai fazer o quê? Vai para a cena Game Over. Então, cena, set cena, Game Over. Certo? Então, eu venho aqui, puxo para cá e vamos executar. Como que eu executo? Inicial, Start, seleciono aqui e vamos Enter para começar. A nossa bolinha, vou cair aqui porque eu quero. Ixi, não deu. Devia ter dado. Vamos ver o que aconteceu aqui. Alguma coisa aconteceu nessa minha bolinha aqui. É bola com letra maiúscula. Então é isso. É bola com letra maiúscula. Certo? Então, bola com letra maiúscula. Beleza. Estão vendo que é case sensitive, né? Ou seja, se a bolinha cair, vai para o game over. Então é case sensitive, tem que ser o nome certinho, tá? Tem que dar um nome para a bola. Exatamente. E aqui essa propriedade, não sei se vocês lembram desta propriedade, que ela também ficará invisível. Essa propriedade, ela vai para a fase 2, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, copy, fase 2. Fase 2, tudo bem? E para eu saber que é fase 2, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou apagar, ou eu vou mover GY, essa tela para cá, para eu ver que é fase 2. Então, quando eu chegar aqui em cima, ele vai me dar fase 2. Então, vamos voltar aqui para fase 1. Fase 1, selecionar ele, mesmo esquema, ó. Colisão, propriedades, bola 1, ligo, end, e aqui é cena. Qual é a cena que eu vou? Fase 2.
certo? Ligo. Só que esse só vou testar se eu conseguir passar pelo meu próprio jogo, né? Então isso eu já vou fazer. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Tudo certinho? Tudo beleza, né? Até agora não tem dificuldade. Vamos selecionar e fazer com que este fique rodando. Então, para ele rodar aqui, ó, always, sempre, né? End, e ele vai ficar se movimentando numa rotação do eixo X. Rotação -2, porque ele vai contra o eixo. Vamos ver se deu certo. Eu vou dar o P. Ah, não deu certo. Por quê? Porque faltou ligar as lógicas. Muito bem, ligando a lógica. Vou dar o P. Então ele está rodando. Rodando muito rápido. Vou dar mais devagar. Que nem eu quero ver se eu consigo passar na minha própria fase, né? Se eu não conseguir passar na minha própria fase, vai ficar feio nesse vídeo. O outro que eu fiz eu não consegui. Então vamos lá, P. Está gravando? Ou melhor, está gravando tudo. Seu nome, Sr. Bruno, está aparecendo agora e ficará no YouTube para todos escutarem. Tá bom? E agora, por último passo, vou fazer este patamar subir e descer. Para que eu possa chegar lá em cima e colocar aqui. Tá certo? Então, para que esse patamar suba ou desça, eu vou voltar aqui para o default. Fica uma tela maior para a gente trabalhar. Pego a cena da fase 1 e eu pego esse patamar. Gente, ele tem que sair de algum ponto. Sair daqui é ruim. Ele tem que sair de um ponto, ou lá de cima para baixo. Então, você tem que ver isso daí. De que ponto você quer que o seu objeto saia? Ah, eu vou querer que ele saia lá de cima. Então, seleciona, deixa ele lá em cima. Tudo bem? Então está aqui, beleza. Agora o que eu vou fazer? Fazer com que ele venha aqui embaixo. E aqui eu vou usar aquela lógica da animação que a gente já conhecia. Todo mundo já conhece. Até se vocês quiserem deixar na tela de animação, é a tela que às vezes a gente mais trabalha, né? Então aqui, eu coloco aqui fase 1, e é o que a gente vai trabalhar. Então na tela de animação, vou voltar aqui na parte de default, fica mais fácil. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui no eixo 0, ou no keyframe 0, certo? Eu vou dar um I, devem lembrar disso, lock hotscape. Então, para localização, rotação ou escala, ele está gravado aqui. Aqui no 20 ou no 40, para ser uma coisa um pouquinho mais devagar, quanto mais keyframes, mais devagar ele vai, eu vou colocá-lo, né? Então vou descer no eixo, aqui no eixo Z, eu vou fazer um teste para ver quanto que ele vai descer, tá? Então, GC4. Pô, foi para cima, então é -4. ESC GC-4. Eu posso descer mais ainda, né? Vou dar um ESC GC-6. A -6 ficou bom, né? Então é 6 e -6, tá? Então aqui eu dou um outro I. Não entra, certo? Muito bem. Um outro I, lock hotscape. Vem aqui no 80. Agora GZ6. Certo? Aqui nesse GZ6, novamente digito o I, Enter para fixar, e lock hotscape. Tá? Eu posso fazer o que ele... Aqui ele já vai fazer essa tarefa. Vai, volta, vai e volta. Não precisa ter mais quadros. Então o quadro final aqui é 80. Certo? É interessante, como agora é uma fase inicial na nossa vida aqui de trabalhar, é interessante que a gente venha no quadro animação e coloque um nome nesse cubo Action que está aqui, tá?
Mas, agora, a gente está apenas, como eu posso dizer para vocês, apenas testando, ele vai aparecer para você depois, então a gente pode depois mudar este nome para, enfim, para um outro nome aqui, né? Eu posso vir aqui e colocar um outro nome. Por enquanto, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar neste nome mesmo, o nome dele vai ser Cube Action, Cube 006 Action. Voltando para a tela de Game Logic, eu vou configurar agora para ele subir e descer. Tudo bem? Então vamos configurá-lo. Primeira coisa é o sensor, vai ser sempre. Então sempre ele vai subir e descer. Sempre. Qual vai ser o controle? End. E aqui, ó, aqui que está o grande segredo nosso. Aqui eu vou usar o Action. No Action, olha como é fácil. Action. Quando eu clicar nesta opção, vai aparecer lá a minha ação que eu configurei de animação. Cube Action 6. Né? Cliquei. O que mais? Start inicial 1. Start final 80. Enter. E ele vai fazer um loop stop. Começa, termina e fica a vida toda assim. Vou fechar aqui. E vamos ver o que acontece agora. Tela inicial. Aqui na cena eu vou colocar 800 por 600, que fica uma visão melhor. E aqui eu vou dar um Start. Apareceu o meu joguinho. Dou um Enter. Vou fazer a bolinha cair. Voltou, Game Over. Enter para começar. E vem o jogo inicial. Enter. Aí, agora, eu vou pular então aqui. Enter. Muito bem, vamos ver se eu consigo passar no meu próprio jogo. Então, podem notar. Essa parte de passar o jogo não faz parte da aula, viu, gente? Isso é o seguinte, vai valer nota para quem... Não fala palavrão, a gente está gravando, rapaz. Tá muito bem, mas o jogo está funcionando, isso que importa. Agora, galera, a gente vai fazer o seguinte, para terminar com chave de ouro isso daqui, a gente vai fazer o seguinte, eu já vou gravar o arquivo executável dele. Deixar ele pronto para distribuição. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó. File. Já fiz tudo. File. Vamos salvar. Sempre é importante salvar, né? Dá um save as aqui. Vou salvar lá naquela pastinha que eu falei para vocês, que eu criei só para o game, tá? O nome desse game será Game Test. Salvei. Então já salvei. E agora eu vou fazer ele se transformar num objeto executável para distribuição. Então, primeira coisa, eu venho no File, Preferências, Game Engine, deixo selecionado. Salve, Save User Setting, fecho. E agora eu vou no File, Export, veja o que apareceu aqui, ó. Save as Game Engine Runtime. Então, clico nele. Ele pergunta onde que eu quero gravar, já veio no game, teste exe está certinho, dou um save. Feito isso, save. Muito bem, não está respondendo, não se preocupe, isso demora um pouquinho, ele está criando todos os plugins para que o jogo funcione. Tá? Pode ser que dê certo, pode ser que ele trave. Tá bom? Enquanto ele está fazendo isso, eu vou voltar para cá. Não posso fazer muita coisa, não. Eu acho que ele vai travar o meu computador, né? Professor, mas depois que salva o jogo, tipo o ícone que fica no desktop é o
você pode colocar o ícone lá, configurar o ícone dele, tá? Então, vamos ver se ele termina de fazer, de ele salvar. Às vezes ele dá salvou. Então vamos lá, olhem só, eu vou aqui nesta parte, é a pasta game, pode ver, ele cria vários plugins, e é o teste exe. Cliquei 2 vezes, olha que ele vai executar o meu jogo. Ó. Já está executando, vamos salvar, Enter. Gente, eu acho que tenho que ver a hora que ele sobe e desce. Então beleza, está feito, eu vou encerrar a gravação por aqui. Obrigado pela presença de vocês. Estudem bem